Veremos agora uma partida que servirá apenas como ilustração para fixação de conteúdo para aqueles que estão aprendendo xadrez. Então, alguns lances aqui parecerão um pouco absurdos e tal, mas é justamente para poder aprender alguns movimentos que ainda não foram falados nos momentos anteriores e para poder entender como que funciona na prática o jogo de xadrez. Vamos aos lances. As brancas começam com E4, as negras E5, cavalo em F3 e D6. Percebam que as negras já fizeram dois lances com os peões. Um peão com lance duplo e outro com um lance simples, lance de um movimento só. Então, a partir daqui, esses dois peões já se movimentaram, agora cada um terá que andar apenas uma casa. Continuamos com os lances. Bispo em C4 e bispo em E6. D3, dama em D7, bispo em E3, cavalo em C6 e agora esse movimento que nós chamamos de roque. O que é isso? Vamos voltar ao lance aqui para vocês entenderem. Quando não existe nenhuma peça entre o rei e a torre nunca não pode haver nenhuma peça entre o rei e a torre nunca pode ter mexido e o rei também não. Não pode ter nenhum ataque inimigo nessas duas casas e o rei também não pode estar em xeque. Quando essas condições são observadas, as peças que querem fazer esse movimento têm total direito de fazerem o roque. O que é o roque? No caso, esse é o roque menor, porque só existe duas casas apenas liberadas. É um movimento que você tanto protege o rei, quanto libera a torre para o jogo. Perceba que a torre está fechada aqui. Uma peça que anda vertical e horizontalmente, ela está presa. Então, o roque serve como um movimento auxiliar tanto de defesa quanto de ataque. Esse, no caso, é o roque menor. Perceba que o rei nunca mexeu e não está em xeque. Não existe nenhum ataque nas casas que o rei vai passar. Não existe peças também nessas casas. E a torre também nunca se mexeu. Pode até haver ataque na torre, mas a torre não pode nunca ter mexido. Então, movimento de roque. Próximo lance das negras, que as brancas mexeram o roque menor, as negras agora fazem o roque maior. Percebam que as negras estão fazendo o roque do lado do flanco dama. Então percebam que são 3 casas de distância entre o rei e sua torre, enquanto que as brancas haviam apenas 2 casas. É o mesmo procedimento. O rei não pode estar em xeque, não pode haver ataque nessas 2 casas onde o rei vai passar. Nesta aqui pode até haver um ataque, não tem problema. A torre nunca pode ter mexido e pode até ter um ataque sobre ela, não tem problema também. Tendo isso observado, as negras podem fazer o seu roque maior. Continuamos então com os lances. Cavalo em G5, peão em F6, atacando o cavalo, percebam. Cavalo toma bispo, percebam o lance. Torre em E8, cavalo em C3, cavalo em E6, cavalo toma bispo, torre toma cavalo. Torre em E1, B6, cavalo em B5, cavalo em D4. Cavalo toma A7, cheque, percebam. O que é um cheque? Cheque é quando você lança um ataque no rei oponente que tem como ele sair. Por exemplo, cavalo tomou A7 e aplicou um ataque no rei, dando a oportunidade para o rei fugir. Por exemplo, o rei pode fugir para D8 ou para B8 ou então para B7. Não existe nenhuma peça que possa tomar o cavalo por enquanto aqui nesse lance. Então, nesse próximo lance, as negras são obrigadas a sair do ataque. No caso, as negras optam por sair por B7. Bispo em B5. Percebam que as negras podem até tomar o cavalo, mas se rei toma cavalo, o bispo branco toma a dama. E pela regra de valores de peças,
não é interessante isso. Eu vou estar colocando aí agora os valores de cada peça, porque eu esqueci de falar na parte do vídeo anterior. Bom, as negras agora estão sendo atacadas e então cavalo toma bispo. Cavalo toma cavalo e dama toma cavalo. Vamos voltar aos lances para a gente perceber quem saiu na vantagem nesse jogo. Percebam que após bispo em B5, cavalo toma bispo, então as negras ganham um bispo. Cavalo toma cavalo, as brancas recuperam sua peça, que no caso foi o bispo perdido, tomando o cavalo negro. E as damas tomam um cavalo, ou seja, as negras tomam um cavalo. O que isso quer dizer? Que as negras saíram ganhando uma peça no meio dessa troca toda que a gente viu aí. E agora as negras jogam B3, evitando que a dama tome a casa aqui. As negras jogam D5, peão toma peão, cavalo toma peão. Dama em G4, G5 e D4. Peão toma peão, bispo toma peão. No caso, bispo toma D4, peão de D4. Torre toma torre, cheque, ou seja, é um cheque porque tem ainda como o rei se safar, que é um único lance que é torre toma torre. Dama em B4, torre em E4, peão agora é movimentado para F5, dama toma peão de G5, peão toma torre, dama toma cavalo, dando cheque no rei, né? Percebam um lance anterior aí, dama toma cavalo, cheque. As negras movimentam C6, dama em D7, rei em A6, dama toma peão e por causa de sua gula para tomar peças, as negras dão mate em dama em E1. Percebam que não existe nenhuma peça para entrar na frente do ataque da dama, não existe peça para tomar essa dama e não tem como o rei fugir, muito menos tomar a dama. Esse mate é conhecido como mate de corredor, ou seja, o rei está dentro de um corredor e não tem como sair. Então a gente viu aqui lances básicos para que a gente possa entender como que funciona o xadrez, né? E continuemos aí com algumas outras aulas, algumas outras dicas aí que eu deixo postadas aí no YouTube. Obrigado e até a próxima.